E aí, pessoal, beleza? Nesse episódio, começamos a leitura e a conversa sobre o último capítulo do Machado, que se intitula Epistemologia, Arqueologia e Genealogias. E como vocês podem ver, então, retoma, por fim, as características dos dois modos de fazer pesquisa, que nós já vínhamos discutindo até agora, né? E ainda acrescenta a genealogia. Então, a gente lembra aqui que os episódios 5 a 8 focaram nos livros escritos por Foucault, definidos como da fase arqueológica, né? História da Loucura, Nascimento da Clínica e Palavras e as Coisas, e agora é a vez de um fechamento no livro do Machado. Então esse episódio ficou bem teórico. Eu sei, os outros também são, mas esse está mais do que de costume. E direcionado aos pesquisadores que querem conhecer mais sobre a análise do discurso. Inclusive, a gente cita até possibilidades de pesquisa aqui, ideias. No último bloco, a gente traz alguns exemplos bem práticos do que seria enunciado ou não, para gamers, para a sociedade, para a digitação, do papel dos homens e mulheres e a força que os discursos têm sobre a nossa formação e sobre a formação da sociedade. Um bom episódio aí para vocês. Eu achei bom esse início, assim. Eu gostei também. Fluiu bem até. Foi, né? Também gostei. E aí eu fiquei curiosa com o tal da arqueologia, né? De saber que eu não li. Aí até fiquei pensando do porquê que a Pri gosta tanto. Não Mas sei aí ele meio que fala ali, né? Que é uma reflexão sobre a metodologia da arqueologia, digamos assim. E foi depois que ele escreveu esses 3 que a gente leu antes, né? Então ele já falou do História da Loucura, Nascimento da Clínica e Palavras e as Coisas. Aí a galera não tava entendendo o que ele tava fazendo. Meu, o que é essas tuas pesquisas? Imagina, umas coisas críticas demais. Aí ele escreveu Arqueologia para explicar o que ele fez nos outros. Então, tá sempre com exemplos dos outros, né? Dentro da Arqueologia tem exemplos dos outros livros. Que a gente leu mas enfim, dá para ter uma ideia. Então, não sei o que vocês marcaram, né? Ali no início ele fala bem, no segundo parágrafo só que eu anotei todo, que é o que a Tanice falou, né? Que não é um livro, não é uma pesquisa e tal, é um livro meio esclarecendo o que ele fez antes. Esclarecendo o que é, como ele diz aqui, uma metodologia da história arqueológica. Não sei que página que é para vocês, é o segundo parágrafo, né? Eu achei todo esse parágrafo muito bom, assim, até o depois continua, mas pra mim até o que tem um asterisco, assim, né? Eu anotei todo ele ali. Que aí ele explica. Então, aqui ele vai começar a trazer, e vocês viram que no próxima parte que a gente vai ler desse capítulo, ele vai continuar trabalhando em cima do Arqueologia do Saber, né? Que é esse livro aí. Que é mais técnico, digamos assim. Então ele coloca ali que não é uma pesquisa histórica, e depois ele continua. É um livro que, embora não se proponha construir, num sentido rigoroso, uma teoria ou metodologia da história arqueológica, por quê? Porque Foucault sempre diz que não tem receita, né? Cada pesquisa é uma, ele vai construindo. Então não teria sentido ele fazer um livro de metodologia, foi assim que deve ser feito. Não. Então, por isso que ele já faz esse alerta. O objetivo dele, ele segue. O objetivo principal do livro é refletir sobre o procedimento utilizado e, por vezes, explicitado no trabalho de pesquisa dos livros anteriores. Então, esse livro explica o que ele fez nos outros. Para quem não entendeu ainda, tipo assim, tá burro, tu não entendeu o que eu fiz, eu vou explicar de novo nesse livro. Aí ele escreve um livro para isso. Ele até fala, né, que ele foi mal interpretado, ele começou a surgir vários artigos desses livros dele e parece que as pessoas não estavam entendendo o que ele queria dizer e aí ele fez esse arqueologia. Exato, exatamente isso, Thaís. Bem como quando a gente descreve ali, que a gente sempre tem discutido nos artigos, né? A gente às vezes não tem a metodologia exatamente igual como fez. Então não é exatamente uma genealogia, que nem a tese do Peterson. Tem uma inspiração por ali, mas eu fiz a minha metodologia. E aí a gente descreve, tem gente que não entende isso. Né? Mas ontem no TCC do Pedro vocês viram, foi uma parte que foi bem elogiada o jeito que ele escreveu a metodologia. E o Pedro escreveu uma metodologia, ele não tinha nada, ele não disse, estou usando a metodologia do fulano. Não, ele descreveu o que ele fez, o procedimento de análise que ele fez. Então é mais ou menos por aí que ele também fez nesse livro, né? Porque as pessoas não estavam entendendo o que ele estava fazendo, exatamente. E aí ele segue ali, Foucault procura com esse novo livro precisar melhor suas categorias de análise, superar as dificuldades encontradas na pesquisa ou apontadas pelos outros, exatamente o que a Denise falou, e propor novas direções para o seu projeto teórico. Então é um livro, assim, de esclarecimentos, digamos. Né? E essa coisa da arqueologia, ela ser muito ligada ao discurso, não é? Porque depois, mais pra frente, ele vai até falando de tratar o discurso não como documento, mas como monumento. Eu fiquei até em dúvida nesse... Discurso, saber,
né? Episteme são elementos que estão aí envolvidos nessa coisa da metodologia, da arqueologia. Então, ali na história do documento e monumento, acho que a Pri puxou isso uma outra vez, é assim, tu vai olhar lá os teus jornais, né? São documentos que tu olhou. Mas bem ou mal, o que tu fez? Foi tentar ver o que estava por fora disso ainda. Não foi só o documento que estava posto ali. O que estava acontecendo na época, como é que era o período, o que era feito. Tarana. Esse contexto em volta já não isola o documento como um documento. Ele daí passa a ser tratado como um monumento. É uma coisa assim que eles fazem. Não, isso aí referente assim, tipo, a um documento específico eu até tinha me ligado, assim, mas aí eu fiquei pensando na ideia do discurso, porque ele chega a falar do discurso enquanto um monumento, daí eu fiquei, tipo, então seria também essa ideia, de pegar tudo que está em volta, não sei. Isso. Então, a gente pode analisar só os discursos que estão postos. Mas aí fica uma coisa meio inerte, assim, tipo, vamos analisar os discursos lá da história natural. Tá, mas aí se tu não traz nenhum outro elemento, fica uma coisa meio, pra quê? Sabe o pra quê? Aí no momento que tu analisa aquele discurso que está posto ali e articula ele com a episteme da época, mais ou menos como a gente está querendo contar a história, né? Com o contexto político e econômico, o que se pensava ali, aí tu já dá um significado maior, digamos assim, para aquele discurso. É isso que ele fala. Na mesma vibe, então. De não ter o discurso puro, digamos assim, né? Não é essa palavra que ele usa, mas... Ele fala sobre uma dispersão, né, do discurso. A análise do discurso será a descrição de uma dispersão. Não sei se é isso mais ou menos que vocês estão falando. Vocês lembram da ordem do discurso? Uma das primeiras perguntas que ele faz: qual o problema dos discursos se proliferarem sem parar? Né? De ter muitos discursos aí rolando. Ele não vê problema nisso. Ok, são como as coisas acontecem. Mas aí ele vai analisar esses discursos, vão pensar no Palavras e as Coisas. Ele volta lá, vê todos aqueles documentos que ele analisa, ali sai um monte de discursos diferentes. E aí o que ele faz? Ele vê como eles se conectam entre si, qual é a regularidade entre eles. E aí ele mostra, a regularidade aqui, na época clássica, que ele leu um monte de texto separado, de discurso separado, era que a ideia da similitude, era assim que se produzia conhecimento, etc. Então essa é a regularidade que atravessa todos os discursos, documentos que ele analisou. Então aí por isso que ele fica falando essa ideia de uma formação discursiva, né? Da regularidade entre os discursos, que é mais ou menos o que tu vai fazer, né, Tanis, se tu pensar. Tu tá lendo todas aquelas unidades, o que tu vai procurar ver ali? O que elas têm em comum, o que elas não têm, onde está a regularidade entre elas? E aí vai tirar os teus enunciados, como a gente tem mais aqui adiante ou não, né? E aí a gente vai trabalhando assim. Então, mais ou menos essa é a ideia. E as regularidades também é o que formam os discursos também, né? Por exemplo, como é que a gente sabe que um determinado discurso, toda célula tem DNA? É da biologia. Eu posso pegar essa expressão toda, é um enunciado da biologia, e aí uma hora ele fala, não sei se vocês viram, os enunciados formam um discurso, né? Então, tem esse discurso aí, toda célula tem DNA ou tem núcleo, sei lá, uma coisa assim, né? Tem membrana, citoplasma e núcleo, por exemplo. Aí eu vou pensar, isso é uma frase solta, mas ela está amparada aonde? No discurso biológico. Por quê? Porque a célula faz parte do discurso biológico, tananã. Então tem algumas características nessa frase que vinculam ela ao discurso biológico. E esse vínculo é a regularidade, é o que faz a formação discursiva da biologia, por exemplo. Então, formação discursiva, a gente pode pensar assim como área, às vezes eu gosto de fazer um pouco essa analogia, assim, né, como o discurso se organiza, digamos, como as coisas se organizam, os enunciados, os documentos que a gente vai analisando. Então, pessoal, retomando aqui um pouquinho. A análise do discurso em Foucault tem a ideia de entender como os discursos se formam e em que se apoiam, lembrando aquele conceito, abre aspas, os discursos formam os objetos dos quais falam, fecha aspas. Quer dizer, eles não são inertes representantes de uma ideia, né? Um objeto, algo transparente que define os objetos. Eles ajudam a constituir essas coisas. Então aqui nós estamos falando ainda em formação discursiva e enunciado, outros dois conceitos dessa análise de discurso. A formação discursiva é formada quando, abre aspas, se puder definir uma regularidade, uma ordem, correlações, posições e funcionamentos ou transformações dos discursos dentro de um campo definido,
como, por exemplo, eu citei aqui no exemplo, a biologia. E os enunciados são como elementos de um discurso. Por isso eu citei o trabalho da Tanise, que analisa os discursos das práticas pedagógicas de futuros professores de ciências. E dali ela vai tirar o que eles têm de comum, essas regularidades, e o que não tem, e aí constituir possíveis enunciados. Bom, na discussão seguinte, trazemos à tona a conversa sobre as regras de formação desses discursos, analisados nas pesquisas de Foucault, da História da Loucura, Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas. Em cada um desses livros, são apontadas diferentes formas que o discurso da loucura, da medicina e das ciências humanas, pelo tripé da economia, da biologia e da linguagem, se constituíram. E daí saem as 4 hipóteses que aparecem a seguir. O discurso se forma em torno dos objetos, das modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. Ok, depois já vem para as hipóteses ali, Depois do Arqueologia do Saber do item, ele vai começar a explicar cada uma dessas... Ele formula 4 hipóteses analisadas e rejeitadas sobre o que faz a unidade de um discurso. Isso, porque, de novo, e ele faz o contraponto, é mais adiante, com a epistemologia, Imaginem, só tinha gente trabalhando com epistemologia. Então, era a régua da ciência. O que aproxima da ciência, o que afasta, o que não sei o quê. Chega o Foucault, na época, e trabalha com todos uns outros jeitos de trabalhar. Faz todo esse jeito de trabalhar diferente. Pega os documentos que ninguém dava bola, vai buscar os saberes, não está preocupado com a ciência, ela está totalmente de lado. Ele não está preocupado com a medicina quando ele vai estudar medicina. Ele não está preocupado com o conceito atual de loucura quando ele vai estudar. Ele vai olhar o que tinha na época. Aí a galera fica, como assim? Isso aqui não é uma pesquisa epistemológica, tu não está levando a ciência como régua? Aí ele tenta responder todas as críticas que nem a Tanise falou na época e não ficaram satisfeitos. Então ele resolve escrever o livro e ele diz, olha, o que eu considerei? Essas 4 hipóteses aqui. Não ter o objeto específico quando eu vou estudar, não estou pensando nele, estou olhando o que aparece. E aí eu vou desenhar. Então eu vi que algumas disciplinas, como a biologia, se agarram nos conceitos, por exemplo, da história natural e etc. Outras se agarram no próprio objeto. Outras se agarram nas estratégias não sei o quê. Então cada um ele foi trabalhando de um jeito, ele falou. Então aqui estou descrevendo o modo como eu fiz para vocês, já que vocês não entenderam muito. E aí ele traz essas 4 hipóteses, que é diferente do método que se trabalhava na época, E aí depois ele diz, de cada um deles ele foi dizendo, Então, o que faz a unidade do discurso não é o objeto. Ao contrário, aí ele explica o que ele fez, em cada uma delas. É bem... Todo mundo diz que foi um livro que ele escreveu mal-humorado, assim, que ele tinha que estar explicando o que ele fez na pesquisa. O que é arqueologia, então? Uma análise dos discursos. Ponto. Na próximo parágrafo, a segunda frase do próximo parágrafo começa antes de tudo, mas aqui eu sublinhei a segunda. A análise, na arqueologia, é feita sem obedecer às distribuições tradicionais do discurso em ciência, poesia, romance. Ele não está preocupado com essa classificação. Ele vai olhar as coisas tentando ser livre de tudo isso, para ver o que aparece. E é dali que ele desenha as metodologias dele. Que é bem o que a gente faz, Que é o que a gente tenta fazer, só que a gente já tem o amparo nele que fez isso. Imagina ele, na época não tinha ninguém que fazia isso, então foi meio revolucionário, No final ele pergunta, será possível propor um novo tipo de unidade ou aceitar os discursos como pura dispersão? É possível? Eu fiz isso, tentei fazer isso. E aí ele começa a descrever o que ele fez, Então, essas 4 hipóteses, se vocês pegarem, ele tem, o segundo capítulo dele, que não é da introdução, ele fala um capítulo para cada uma dessas hipóteses. É bem o que tem no livro mesmo, Arqueologia, esse capítulo dele aqui, resumidinho. No Palavras e as Coisas, ele fala uma coisa assim, de que para ele entender as ciências humanas, ao invés de ele olhar o que as pessoas falavam sobre as ciências humanas, ele foi estudar, o que outras pessoas falavam, ou o que biólogos, ou enfim... Outras áreas, a princípio. E aí ele entendeu melhor sobre como surgiu as ciências humanas. Isso, é verdade. Então ele não pegou os temas de hoje das ciências humanas, ou os objetos que hoje são das ciências humanas, e que são classicamente atribuídos às ciências humanas. Não, vou voltar lá no tempo e vou ver como que a biologia, de alguma forma, desenhou o modo que as ciências humanas se formaram hoje, como que a economia, como que a gramática. Só que ele também não foi pensando, não, a biologia deve ter a ver com as ciências humanas e vou lá olhar. O cara era maluco, então ele abria a biblioteca, começava a ler de tudo um pouco e aí ele desenhou isso. Essas 3 áreas que daí constituem as ciências humanas,
Por isso que a gente diz, a gente está fazendo o que Foucault faz? Não, porque a gente não tem uma biblioteca como a que ele tinha acesso. Mas a gente usa esse modo um pouquinho dele de trabalhar para analisar as unidades didáticas, para analisar as entrevistas com meus professores de matemática, para entrevistar as leis ali que a Priscila está entrevistando, para analisar as leis que a Priscila está fazendo. Ó, no segundo parágrafo, depois dos 3 pontinhos, tem lá no meio uma expressãozinha. O discurso como uma família de enunciados. Então a gente diz assim, um discurso sobre as unidades, o entendimento de ciência nas unidades didáticas, tem tantos enunciados. Um grupo vai falar que é um enunciado que é a ciência como é essa que dá nos laboratórios e pronto. Outro vai falar que o saber e o conhecimento se dá sempre na relação de professor e aluno. Outro vai... Então, todos esses enunciados específicos que saíram das unidades dela vão formar o discurso sobre o conhecimento ou o saber nas unidades didáticas. O enunciado é um átomo do discurso, como a gente pode ver assim. É uma partezinha. Que é o que o Peterson fez no currículo, no primeiro artigo dele, que deu origem à tese. Eu ia falar agora. Da onde saiu o enunciado que a ciência, que o conhecimento é só o científico que vale? Das regularidades. Da regularidade que tu viu em 35 unidades diferentes. Todas de alguma forma, tu não vai ver em nenhuma delas exatamente essa expressão do enunciado. É isso que ele fala em algum momento. E que vocês vão ver ele dizer que, não nesse texto, mas tem vários textos de Foucault e nas teses das pessoas, o enunciado nunca é visível. Quer dizer, ele nunca está escrito exatamente ali. É tu, analisando as 32 que falam um pouco desse tema, viu uma regularidade entre elas, dizendo que conhecimento científico só é conhecimento quando é científico. Então, 32 unidades mostraram essa regularidade dessa formação e te dão esse enunciado que vai estar dentro do discurso sobre ciência, saber, entendeu? E lá do currículo a gente tinha também essa ideia, tipo, mais pedagógica, falando do currículo, né? E também aí entrou como dispersão uma ideia de currículo enquanto lá anos iniciais. Algo que foi completamente, tipo, fora da curva, digamos assim. A gente sempre tinha dentro dessas regularidades, quando se falava de currículo, algo mais pedagógico. E aí chegou num dado momento, a gente entrou numa dispersão, que seria não é algo mais pedagógico, seria algo organizacional. Então, o enunciado é sempre alguma coisa que tem um sentido, assim. Então, que nem esse aí, lá no Peterson, ninguém dizia exatamente, o currículo é a lista de conteúdos, mas vários professores davam a entender isso. Então, a gente criou em cima aquela série de letras ali, que esse teclado aqui não é o nosso teclado, mas vocês pensam aqui, olhem no teclado do computador, o Q, W, E, R, T. Se a gente pegar só essas letras, não tem sentido nenhum. Não é um enunciado. Se a gente coloca elas aqui na telinha, na coisinha do computador, aí vocês vão se ligar, é aquela primeira fileira de letras do meu notebook. Então já deu um significado para aquilo ali, e aquilo ali se tornou um enunciado. Pega uma pessoa que joga, o Q, W, E e o R são as 4 teclas, as 5 teclas principais para um determinado jogo. Perfeito, isso aí. Dentro daquele sistema ali de jogo, aquele enunciado tem sentido. Que é o que ele fala depois, do campo associado às 3 características ali. Ele tem uma materialidade, quer dizer, ele está ali rolando no jogo, ele está posto ali. Ele tem um campo associado, um domínio associado, que é para os gamers. Os gamers entendem esse enunciado. Depois adiante ele fala, o enunciado ele tem um referencial específico, ele sempre sai a partir de algum sujeito, ele sempre tem um domínio associado, né? Ele nunca está sozinho. E a última característica, ele tem uma materialidade. Ali ele vai dizendo essas coisas. E tem aquele ponto ali que ele coloca, pode-se dizer que havendo frase, há enunciado. Não, e aí depois ele vai explicar aquilo que tu explicou agora das letras. Entretanto, existem enunciados que não correspondem a frase alguma. Que aí vem essa ideia ali agora que nem tu das letras, Isso. Não é uma frase em si, mas é um enunciado. É que nem a gente fala daquelas coisas não discursivas. Lembra que a gente discutiu uma vez? Aquela placa... Tá pensando nisso? Eu tô pensando exatamente nisso agora. Aquela placa do não estacione. Não tem uma frase. Né? Não tá dito uma frase inteira, mas todo mundo entende aquilo ali. Aquilo ali é um enunciado. O gelinho, aquele que o Peterson fala que a Paula Reni sempre cita. O urso, só numa geleirinha assim. Não tem uma frase dita, mas tem um enunciado associado ali. Aqui eu achei curioso, marquei. Qualquer frase, então, pode se considerar um enunciado. E tudo isso, essa ação também pode encaixar com aquilo que a Tanise lembrou da placa, que é uma prática que é não discursiva. Não está sendo dito nada em palavras.
Mas as ações estão mostrando ali alguma característica, nesse caso, um disciplinamento nosso de sentar na sala, É exportar que nem na o sala. disciplinamento, não sei se eu vou viajar muito agora, mas da mulher ser a dona de casa que tem que cuidar da casa. Porque ontem eu fiquei revoltada, eu tava vendo, acho que o Globo Repórter, sei lá, e aí o cara falou assim, o marido da mulher, né? Eu sei que parece até machismo que eu vou falar, mas é função dela, ela tem que chegar em casa depois do trabalho e, tipo assim, eu sei que parece machismo, só que o negócio é tão enraizado dentro da cabeça que ele não acha que ele não tá nem errado. Porque é o papel da mulher, ela que, tudo bem os dois trabalharem fora, mas quem vai arrumar a casa e deixar ela em ordem tem que ser a mulher. Aham. Quando a pessoa E aí, tipo, a partir do momento que ele se deu conta que, parece machismo, então por que ele não faz algo pra mudar isso aí, né? Mas segue sempre ali, né? Mas é porque também ao longo da vida, sei lá, vão, não sei se eu posso falar isso, mas vão passando discursos que não... são os discursos não... Como é que é a palavra mesmo? Não discursivo, práticas não discursivas. Práticas não discursivas, mas que vão passando, por exemplo, numa família, né? Na minha casa, o meu irmão nunca precisou fazer nada, ele sempre viu o meu pai nunca fazendo nada, e possivelmente agora na casa dele, se alguém não falar pra ele, olha, tem que fazer alguma coisa, ou ele se dá conta, ele vai seguir não fazendo nada. Uhum. Se a mulher dele não falar, não sei se ele é hétero, né? Mas se a namorada dele não falar nada, ele vai continuar. Porque isso é o que ele aprendeu em casa. A mãe lavando a louça e o pai sentado tomando cerveja, entendeu? Não precisa dizer tá nada. certo, né? Foi sempre assim. Sim. Esse exemplo final da Tanise é bem forte, né? Vejam a força que os discursos que se perpetuam ano a ano, de família a família, de sociedade a sociedade, vão moldando os modos como nós somos e como vivemos em sociedade. É incrível, né? Valeu a parceria aí, pessoal. Até a próxima.